governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. A paz, igreja? Amém, boa noite. A gente vai tentando reconhecer atrás das máscaras. A alegria de ver algumas pessoas aqui que tempo que a gente não vê. Não vou citar nome para não ficar com vergonha. Cumprimentar as pessoas que nos assistem através da TV Rica. Eu hoje de manhã também já dei parabéns ao nosso primogênito Davi, né? Ele é bem mais velho que a Leila, tem que deixar isso claro. Ele é o nosso primogênito. Já disse a ele também que a Olivia é a cara da mãe. O apóstolo ele mandou eu olhar direito que não, mas é. E é linda como a mãe, que é uma pessoa muito especial que a gente aprendeu, tem convivido e amado muito. Um beijo para o apóstolo Lely que está em casa, nos acompanhando, mais do que nos acompanhando, né, gente? Nos enviando, né, conduzindo e sendo o maestro de todo aquilo que o Espírito Santo tem produzido nesse tempo, nessa casa. Nós estamos no mês de cura e hoje assim será, né? Mês da graça pastoral, mês de cura. O Espírito Santo disse ao apóstolo L que outubro está sendo um mês de cura. E o Espírito Santo essa semana me disse assim: escreva uma palavra sobre culpa. Eu achei que fosse pregar em algum momento na história, né? Mas aí aconteceu já. E eu nunca preguei sobre culpa, nunca falei, acho, sobre culpa. A gente fala sobre perdão, sobre justificação, mas nunca preguei exclusivamente a respeito de culpa. E o Espírito Santo me disse: escreva uma palavra sobre culpa. E eu tenho nessa noite uma palavra a respeito de culpa. Você fala assim: mas eu não sinto culpa de nada, não sou culpado de nada. Já abra o teu espírito. Você não sabe a quem o Senhor vai te conectar nesse tempo. A quem você pode ser uma voz da verdade, do consolo, da cura do Espírito Santo de Deus. E eu quero começar, vou ser bem pontual, de manhã eu consegui cumprir com 1 horinha. Eu não acreditei que eu fosse conseguir, mas eu consegui. E vamos repetir agora à noite. Salmo, eu vou ler muitos versículos e muitas passagens. Então eu não vou dar muito tempo para vocês abrirem a Bíblia não, tá bom? Vocês vão me ouvindo aí, quem quiser ir abrindo rapidamente. Salmo 38, versículo 4 diz assim: as minhas culpas me afogam, como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. É um salmo de Davi, nós vamos ler alguns salmos de Davi, porque Davi se tornou especialista, né? Em sentir culpa e se arrepender e se ter a revelação do perdão e da misericórdia de Deus. Um homem segundo o coração de Deus que teve suas falhas, mas que encontrou o caminho do arrependimento e do perdão. E ele diz a respeito das culpas, ele diz: as minhas culpas me afogam como fardo pesado. E nós vamos começar aqui, porque a culpa, eu já senti culpa. Não sei se você já sentiu culpa. Eu já fui culpada. Eu já senti culpa que eu não era culpada. Porque o Espírito Santo me levou em 3 perspectivas da culpa. Quando nós culpamos o outro, quando nós realmente somos culpados, e quando a gente não é culpado, mas a gente se culpa. Nós chamamos, quando a gente faz curso de cura interior, as culpas falsas e as culpas verdadeiras. E já vou te dizer do final para o começo, que nós nos paramos muitas vezes nessas culpas falsas. São essas que muitas vezes nos prendem. Mas enfim, ele começa dizendo, ele descreve com tanta precisão a culpa. Ele fala assim: as minhas culpas me afogam. Pensa num afogamento. Pense em você embaixo da água sendo afogado. Sabe? Quem tem angústia, nós vamos falar da angústia. Porque uma das raízes da angústia é a culpa, a ansiedade. Quem tem ansiedade, eu já tive ansiedade no passado. A ansiedade dá um frio na barriga, um buraco no estômago, né? Aquela sensação de afogamento, ele descreve. Falta o ar. E aí ele continua e fala: um fardo pesado. Claro que a culpa é um fardo pesado. Você sabe o que é um fardo? Imagina um fardo de papel, um fardo de arroz, um fardo de feijão. Um fardo você carrega aqui, ó, nas costas.
Imagina você, né? Eu já carreguei fardo. Mas como que eu carreguei fardo? Eu pegava daqui para deixar ali. Tinha um trajeto. E aí você chega no lugar e faz assim, ó. Ai, meu braço. Não é assim aquela sensação? Entreguei, coloquei o fardo onde tinha que colocar. Você imagina viver anos, viver uma vida carregando um fardo e nunca deixá-lo. A pessoa que carrega um fardo pesado, ela anda assim, né? O fardo vai te encurvando, vai espremendo os seus ossos, contraindo a sua musculatura, né? Você começa assim, daqui a pouco você está cansado, você está assim encurvado. Você caminha assim, mas quando você está com fardo, você caminha agachado, se arrastando. A culpa é um fardo pesado. E ele termina esse versículo dizendo: tornaram-se insuportáveis para mim. É insuportável viver culpado. É insuportável viver culpando. É um fardo impossível de ser suportado. E quantas coisas nós vamos guardando. E Davi nos ensina, a palavra nos ensina, que esse fardo te é insuportável. Ou seja, você não vai suportar. O seu corpo vai gritar. Uma hora você vai adoecer. Porque a culpa é um fardo insuportável. Ninguém consegue caminhar com liberdade carregando um fardo. Quantas pessoas, quantos de nós carregando fardos e não conseguindo ser curados porque carregamos culpa? Quem sente culpa tem dificuldade de receber o perdão, porque não se perdoa. Quem sente culpa tem dificuldade de receber o perdão de Deus, porque ela mesma não se perdoa. A gente que ministra um pouco as pessoas, às vezes quantas e quantas vezes, inúmeras vezes, a pessoa foi vítima de algo tão cruel e ela já perdoou. E aonde ela está parada? Na dificuldade de se perdoar. Quando alguém erra comigo, eu olho através de Cristo e falo, um exemplo, está perdoada, Ju. Mas quando eu cometi um erro e aquilo me trouxe consequência, para eu me perdoar, para eu sair desse julgo que eu mesma coloquei, eu errei. E olha as consequências que eu estou vivendo. Nós vamos falar sobre isso. Culpa significa ser responsável por um dano, por um mal. O ponto é que a culpa sufoca, paralisa, porque você não consegue, é um fardo que vai te paralisando, chega ao ponto que você não caminha mais e leva à morte. Muitas pessoas carregam culpa, esse fardo, porque tem vergonha de se expor, porque afinal é culpado. Tem pessoas, como eu disse, que esse fardo, e eu vou antecipar um pouco aqui, ele vai atrofiando tanto nossa musculatura e o nosso corpo. E nós temos base bíblica para aquilo que eu vou dizer, e já já eu vou ler. Que a culpa, ela se manifesta, uma das manifestações da culpa guardada, seja ela verdadeira ou não, é a doença dos ossos. A palavra diz que ela adoece os ossos. Artrite, reumatismo, artrose, problema da coluna. Muitas vezes, não é exclusivamente, mas muitas vezes pode ter a sua origem na tentativa de tentar suportar um fardo que você, que eu não podemos suportar. Ela adoece os ossos. E eu quero começar a falar então de quando nós culpamos o outro. Porque isso nasce lá no Éden, Adão e Eva. Não precisamos nem ler. Foi a mulher que tu me deste. Foi a primeira vez que alguém culpa alguém. Naquele momento onde eles estão se vendo nus,
Eles já pecaram. Todos os dias o pai vinha conversar com os filhos, o Criador com as criaturas. Era cotidiano, era algo prazeroso. Mas num dia, eles temeram. A palavra diz que eles temeram quando ouviram os passos do Senhor no jardim, porque agora eles estavam em pecado. E quando o pai chega, quando Deus chega e pergunta para ele o que aconteceu aqui, com outras palavras, Adão poderia ter dito: eu errei, como diz o apóstolo a ele. Como será que teria sido essa história? Não sabemos. Se Adão tivesse olhado para o pai e falado assim: eu errei, me perdoa, como será que teria sido a continuidade dessa história? Mas nós sabemos que não foi assim. Ele falou: foi a mulher que tu me deste. Ele já culpou, e ela também fazia parte da história, não era inocente. Ele já automaticamente encontrou a quem culpar. E a culpa produz isso. E aqui a profeta Camila me ajudou. Pessoas condenam no outro, isso é um estágio da culpa. Estou cheio de psicólogo olhando para mim, eu chego a tremer. Pessoas condenam no outro algo que ela já se sente culpada e já condena nela. É uma projeção. É um estágio da culpa onde projetamos no outro aquilo que na verdade é uma culpa dentro de nós. E como eu já convivi com pessoas assim, como eu já ministrei isso, como que é uma verdade? É um mecanismo de defesa. Pessoas que apontam tudo fora é um sinal de que não se perdoaram. Então eu tenho uma falha da qual eu não me perdoo. Ao invés de eu confessar, ao invés de eu abrir meu coração e chorar ou me arrepender, seja o que for, eu me torno uma pessoa amargurada e crítica. E eu saio apontando, criticando, julgando aquilo que na verdade é algo que está em mim e que eu me culpo. Por que eu me torno um crítico? Por que eu me torno uma pessoa dura, uma pessoa que julga? Porque se eu não fui capaz de receber a revelação da misericórdia e do amor de Deus para me perdoar, e eu sair desse lugar de culpa, como que eu vou ter misericórdia com o outro? Então eu tenho uma falha numa área e não consigo me livrar dessa culpa. Sinal de que eu ainda não entendi o todo do amor e da misericórdia de Deus. Se eu não entendi e não recebi uma revelação do amor e da misericórdia de Deus na minha vida, como que eu vou manifestar amor e misericórdia para o outro? Então, se eu não conheço um Deus que me perdoa e que me tira esse fardo, então eu me passo a me movimentar com uma pessoa dura e crítica, porque a misericórdia não faz parte da minha vida. Eu não acessei o caráter de Deus de misericórdia. Isso também fala muito de imaturidade. Criança é assim, né? Não, mãe, foi o Pedro. Não, mamãe, não é assim não, foi a Bela. É o tempo todo, né? Quem fez isso? Foi o Pedro, foi a Bela. Raiz adâmica, foi ele, foi ela. A imaturidade tem muito disso. Porque dentro da sua imaturidade, ela manifesta essa natureza adâmica. A culpa é do outro. E muitas vezes justificamos nossos fracassos culpabilizando alguém. Porque meu pai fez isso, porque minha mãe me abandonou, porque meus irmãos tal coisa, eu hoje não acesso tal coisa. Eu não consigo avançar, eu não fiz uma faculdade, eu não tenho estudo, eu não casei direito, e a culpa é e aí tem um nome. Claro que existem situações que realmente nós realmente fomos vítimas. O ponto está aqui que nós não estamos minimizando a dor e as marcas de situações específicas que eu e você passamos na vida. O ponto aqui é quando nos escondemos atrás dessas dificuldades do passado. Quando elas se tornam um esconderijo. Porque aí eu tenho um álibi. Porque aí eu tenho uma justificativa. Porque aí eu tenho um bom motivo para justificar os meus fracassos.
casos. Deus tem nos falado esse mês sobre vitimismo. Preguei na Santa Ceia retrasada e falamos de vitimismo. E Ele tem nos tirado deste lugar. O vitimizado não cumpre propósito, porque tem sempre um álibi, uma desculpa para não fazer, para não tentar, para não avançar, para não se lançar. Ele sempre tem alguém para pôr a culpa, pois ele é vítima de alguém, do abandono, da rejeição, né? Então a mulher que foi abandonada pelo marido, se ela não permite passar por um processo profundo de cura, para o resto da vida ela tem uma justificativa para não pregar, para não ministrar, para não aconselhar, para não discipular. Porque eu sou aquela rejeitada, deixada pelo meu marido. Então eu tenho quem? Colocar a culpa da minha dor. E eu fico aqui, num ambiente de dor, ancorado nisso, culpabilizando alguém que realmente muitas vezes teve culpa mesmo, errou. Mas o Senhor me falou uma frase nessa noite passada. Ele me disse assim: precisamos assumir o protagonismo da nossa cura. Claro que quem cura é Deus, mas nós precisamos nos posicionar em direção à nossa cura. Eu e você somos protagonistas da nossa cura. Porque se eu não apontar, se eu não me expor, se eu não me arrepender, se eu não me abrir, eu vou continuar e eu vou falar sobre isso, encarcerado das minhas dores. Adão prefere culpar o outro do que dizer eu errei. Às vezes é difícil falar eu errei. É mais fácil culpar Eva. Adão prefere ser expulso da presença de Deus do que confessar e se arrepender. E é exatamente assim. Quem erra, vai ouvindo, e não confessa, mas encontra quem culpar, afasta-se da presença, no sentido da intimidade com Deus. Adão preferiu ser expulso do jardim do que falar: Pai, me perdoa, eu errei. E quem erra e não confessa, vai se afastando da presença, no sentido de intimidade, de comunicação, de relacionamento com o Pai. E com isso, essa culpa produz um sufocamento espiritual. Então há a presença de Deus que habita em você e isso nada vai mudar. Só que você tem uma culpa, e Deus me mostrava a culpa como uma obstrução. É como se, o Espírito Santo é o ar que a gente respira, de dentro para fora. A gente inspira, expira. E flui a vida de Cristo dentro de nós, é rio, é água, é Espírito. E a culpa é como se fosse algo que obstruísse o canal da respiração espiritual. E a presença de Deus habita em mim, mas eu tento puxar ela e não vem. Está obstruído o canal, está obstruída a passagem, para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa senti-lo, para que eu possa me relacionar com Ele. A culpa de Adão e Eva gerou desamparo e ansiedade, pois fez separação entre os filhos e o pai. Lá vem ele, escuta os passos dele. Primeira ansiedade, né? Aquele desamparo. Aquele que era o pai, aquele que era o Deus, o Criador, o Senhor, que eles tinham prazer em conviver diariamente no jardim. Agora, ele está vindo. E a separação do pai gera angústia. E quantas pessoas têm uma angústia que não sabem explicar, ansiedade que não sabem a raiz. Muitas vezes pode ser químico, não estou generalizando, mas muitas vezes se trata da separação do pai, por culpas, pelos erros do passado.
está em Cristo, mas está separado dele, apartado da intimidade, do relacionamento, impedido pela culpa. Hebreus, não anotei aqui capítulo e versículo, mas está lá, eu li. A pastora Fernanda me falou esse versículo essa semana. Tem um versículo lindo em Hebreus que diz assim: achegai, ou acheguemos com confiança, ou confiantes ao trono da graça. Eu achei isso tão forte. Se acheguem, nos acheguemos confiantes ao trono da graça. E como se achegar confiante ao trono da graça? Cheio de culpa. Quem anda confiante, anda confiante. Quem anda com o fardo da culpa, não anda confiante. Eu estou fazendo uma exemplificação externa de algo que é interno. Como se achegar com confiança ao trono da graça, carregando um fardo de culpa nas costas. Vou dar um exemplo. O que o ambiente da culpa produz. A gente aconselha muitas esposas. Eu falo de esposas porque eu aconselho mais mulher, tá, gente? Não é nada contra os homens. Eu aconselho muitas esposas que têm maridos difíceis. E dali tudo que acontece de errado, tudo que vai dando errado na vida, a culpa é porque eu tenho um marido difícil. Eu levo todas as dificuldades que eu passo na vida para aquele ambiente de culpa. A culpa é do Adão, a culpa é da Eva. Tudo que eu vou vivendo na vida, eu passo por um processo de dificuldade que qualquer um passaria. É um processo de humilhação para que Cristo seja formado em mim, como diz o apóstolo Cristiano. É um processo de Deus, da parte de Deus na minha vida. Mas eu tenho uma culpa. Eu errei lá atrás e está tudo escondido. Tudo que acontece comigo cai naquele ambiente. Está acontecendo isso comigo porque lá atrás, porque eu tenho uma coisa, porque no fundo eu pequei, porque eu tenho um erro que eu cometi. Então agora Deus vira um Deus que castiga. Deus vira um Deus duro e os processos de Deus se transformam em castigo. É Deus castigando? Não. Sou eu pegando as minhas dificuldades e colocando, armazenando-as, interpretando-as através de um ambiente de culpa. Nesse tempo, Deus está nos levando a romper com essas posturas e nos levando a olhar para nós mesmos e assumirmos o protagonismo da nossa cura. Repita comigo: eu sou protagonista da minha cura. Às vezes jovens, como eu aconselho jovens, que fazem planos, né? E não saem da maneira que planejaram. Não cumpriram, não alcançaram todas as metas e objetivos que quando tinham 15 anos de idade, determinaram. E tem sempre uma parte da história, do passado, alguém para justificar o fato de não ter alcançado seus objetivos. O meu pai não me deixou herança. Eu não tive um dinheiro para começar a minha vida. Eu não estudei em boas escolas, meu pai não tinha dinheiro. Eu não fiz uma boa faculdade. Eu tenho sempre alguém para culpar. E José tinha motivos reais para passar a vida toda chorando e culpando sua família. Tinha ou não tinha? O cara teve um sonho e, deslumbrado com o sonho, era tão ingênuo, tão puro, que ele não entendia, não sabia, não conhecia o coração dos seus irmãos. Ele foi de forma ingênua e pura contar para os seus irmãos. Quando ele conta, eles se enchem de inveja. O quê? Está dizendo que nós vamos nos encurvar diante de você? Eles se enchem de inveja e vendem José como escravo, escondido dos pais. E ele era grande, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo.
Você imagina se fosse eu e você? José não era templo do Espírito Santo, mas ele tinha um sonho de Deus. É situação caótica, é situação que podemos chamar traumática, não ancorou, não paralisou a vida de José, muito pelo contrário. Ele realmente era vítima dos seus irmãos. Ele tinha um motivo real para passar a vida sofrendo, chorando, se lamentando e culpabilizando seus irmãos. Mas o sonho, que foi a tradução, a revelação de Deus do que Deus tinha reservado, planejado para o futuro de José, sobrepôs a tristeza que ele sofreu. Ele não tinha o Espírito Santo para produzir uma cura de dentro para fora, mas ele tinha um sonho de Deus. Ele sabia quem ele era, ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele tinha uma visão da paz de Deus. E isso foi suficiente para que José nunca parasse na sua dor. O sonho de Deus é superior ao nosso passado. E o sonho de Deus não está condicionado ao nosso passado. E eu vou falar com muita clareza que o nosso passado não tem mais culpa de nada. Salmo 32, abre comigo, vamos ver se você quiser, vou abrir aqui rapidinho. Davi de novo falando. Nós vamos ler 5 versículos, do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Isso é o que ele sentia da parte de Deus. E minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, os meus ossos definhavam e a minha alma se angustiava. Pecados inconfessos definham os ossos e angustiam a alma. Mas aí ele resolveu confessar. Nós conhecemos a história, né? Quando Natan está contando toda a história, lá na frente de novo. Ele resolve confessar e não deixar mais as suas culpas encobertas. Até mesmo porque o Senhor tudo sabe. O Senhor tudo sonda, tudo conhece. O problema está em confessar para o outro, né? Salmo 69:5 diz assim: conheces, ó Deus, meus desatinos, e o quanto fui insensato. As minhas culpas não te são encobertas. Não há culpa encoberta diante do Senhor. Salmo 38:18. Sim, confesso minha culpa. Estou aflito em razão ao meu pecado. Estuda Davi. Aí nós vamos ler o Salmo 51. Bastante versículos, não tem como não ler o Salmo 51, né? Ah, pastora, eu já ouvi 1 milhão de vezes. Tem uma atmosfera, tem um ambiente, tem algo da parte do Senhor nessa noite. Ouça o Salmo 51, olha para mim com amor. Ouça o Salmo 51 como se você nunca tivesse ouvido. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência,
apaga minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Ele estava tão amargurado que ele dizia assim: o senhor está certo em me condenar. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde me concebeu minha mãe. Como é possível ser pecador desde o ventre? Não é possível ser pecador desde o ventre, mas é possível se sentir pecador desde o ventre. Nós vamos falar. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. O Espírito Santo nessa noite está estabelecendo a verdade no nosso interior. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afaste da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Ele estava no velho pacto. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. 17. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Repita assim comigo: estabelecer a verdade no meu interior. Davi encontrou o caminho. Sou pecador, confesso. O Senhor me perdoa e me cura, dentro e fora. Ele é renovado nas suas emoções. Ele se posiciona de novo em quem ele é. E ele fala que ele tem até os seus ossos curados. Ele chegou a dizer, nós lemos aqui, que ele trazia sempre na memória o horror do seu pecado. A culpa rouba a paz. A gente fala tanto de paz nessa casa, né? Que é uma das evidências do reino, alegria, justiça e paz. A culpa rouba a paz. A culpa atormenta os pensamentos. Quantas pessoas com a mente atormentada, porque vive o quê? Cercado de dentro para fora de culpas. E ele diz: trago sempre na memória o horror do meu pecado. Ele não se sentia perdoado, então ele ficava sempre o quê? No ambiente de acusação, sem paz. Salmo 32, eu já li. 1 João 2, 1 e 2. Só um versículo. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Nós sabemos que a propiciação era feita no propiciatório, né? Era o lugar onde queimava-se ali as gorduras, toda a cerimônia de arrependimento de pecado. Ele se fez a própria propiciação pelos nossos pecados. E eu quero falar nessa noite de Jesus, o justo. De Jesus Cristo, o justo. Fala assim comigo: Jesus Cristo, o justo. Vá comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Só concentre aqui na palavra.
versículos 21 ao 30, nós vamos ler tudo. Você também já conhece, mas receba no seu espírito. Nós estamos só construindo um fundamento, porque essas palavras são suficientes para nos curar, porque a palavra liberta. Diz assim: entretanto, versículo 21 do capítulo 3 de Romanos: nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Repita comigo: justo e justificador. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. É de pirar a religião, né? Deus é Deus apenas dos judeus? Ora não, Ele é igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Essa palavra já está cumprida. Nós vivemos um ambiente espiritual da nova aliança, onde essa palavra já está cumprida. E o Espírito Santo me dizia essa semana: Ele deu a sua vida inculpável, para que sobre nós não houvesse mais culpa alguma. Ele entregou na cruz a sua vida inculpável, para que sobre nós não houvesse mais culpa alguma. Ele falou assim: me dá aqui essa sua vida cheia de culpa. Você não tem mais o que fazer com ela não. Você está condenado. Me dá essa vida cheia de culpa e receba da minha inculpável. Isso é ser justificado. Deixa eu falar de perdão e justificação. Me dá um minuto. Pastor, está na apostila do discipulado. Eu sei que está. Para os novos na fé. Mas como a gente aconselha pessoas de anos de igreja, amargurados, arraizados, ancorados em culpa, porque não entende a justificação. A Nath me fez um mal. Um exemplo, obviamente. A Nath só me faz o bem. A Nath me fez um mal. E ela me pede perdão. Eu falo assim: Nath, doeu. Você pisou no meu calo. Machucou, Nath. Você realmente pisou na bola comigo. Mas, em Cristo, eu te perdoo. É lindo. É isso mesmo, né? É verdadeiro. Ela errou comigo. E em Cristo eu a perdoo. Ela realmente errou. Mas eu, cristã, em Cristo, a perdoo. A justificação não é isso. A Bíblia usa, né, o cenário do tribunal para nos explicar o que aconteceu conosco na cruz do Calvário. Deus como juiz e nós ali, ó, cheio de pecado. E Satanás com uma lista, ó, verdadeira de acusação contra mim e contra você. Carregada de culpa aquela lista. Só que a gente chega nesse tribunal, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos direito a acessar esse tribunal. E quando a gente chega nesse tribunal, Deus olha então para mim, Deus olhou para mim. Eu não vou um dia para o tribunal, eu já passei por ele. Deus olhou para mim e falou: você errou muito, Zelinda. Errou muito. Mas tá bom, eu sou Deus, eu te perdoo. Não foi isso. Ele olhou para mim no tribunal de Deus.
Eu que já havia entregue a minha vida culpada a Cristo, e ela já havia sido crucificada com Ele na cruz. Eu me arrependi, eu entreguei a minha vida ao meu único e suficiente Salvador, e a vida de Cristo se tornou minha própria vida. E no tribunal, quando o acusador está lá me acusando, o Pai olha para mim e vê o Filho, a vida inculpável em mim. Diga amém. A vida inculpável em mim. Eu entreguei a minha vida cheia de culpa e recebi a vida dele, inculpável, que se tornou a minha própria vida. Não há mais culpa que pese contra nós. É a vida de Cristo em nós, inculpável. A palavra diz com clareza: dos seus pecados eu lanço no fundo do mar do esquecimento, para que eu, o Senhor, nunca mais me lembre deles. A mesma Bíblia que diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. No fundo do mar do esquecimento. Por isso que é um novo nascimento. É uma vida que começa do zero. Essa vida que nasce de novo é inculpável. Amém? Quando Ele olha para nós, Ele vê a Cristo. E às vezes a gente quer remoer esses assuntos com Deus. A gente está sonhando com algo, esperando uma bênção. A gente fica assim: para mim está demorando, porque no passado eu isso, eu aquilo. A gente quer remoer esses assuntos com Deus. E às vezes Deus não responde. Sabe por que Deus não responde essas conversas que você tem com Ele? Porque Ele não mente. Ele disse que está tudo no fundo do mar do esquecimento. Ele não tem mais nada para tratar com você do seu passado. O seu passado Ele apagou na cruz do Calvário. Ele não tem mais assunto com você a respeito do seu passado antes de Cristo. Quando vocês recebem isso como uma verdade? Eclesiastes 3:5 tem um versículo que diz assim: que Deus renova o que já passou. Quando eu li esse versículo um dia, muitos anos atrás, uns 2 anos atrás, eu falei: Deus, renovar é fazer de novo. O que já passou não tem mais jeito. E Ele falou assim: que dia você nasceu? E eu respondi. E Ele falou assim: que dia você nasceu de novo? E eu respondi. Ele falou assim: eu renovei aquilo que já havia passado. Você nasceu de novo. É possível em Cristo ser renovado aquilo que já aconteceu. Eu e você tivemos um novo nascimento. Mas quando eu nasci, em que condições? Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de adultério. Eu sou fruto de prostituição. Eu sou fruto de estupro. Eu fui gerado em tristeza. Eu fui gerado em pobreza. Eu fui gerado em miséria. Você foi nascido de novo. Você teve um novo nascimento. E a gente fica aí dando voltas num ambiente de vitimismo por causa de uma história que não existe mais. Porque Ele foi justo, Ele é justo. Ele pode ser justificador daqueles que depositam sua fé em Jesus. A justificação é pela fé. Deixa eu te falar, já aconteceu para nós todos que estamos aqui, entregamos nossa vida para Cristo. Mas é pela fé. Receber, isso já aconteceu. Mas é pela fé. É através da graça. Precisamos nos achegar com confiança ao trono da graça. O Senhor quer encerrar com o distanciamento que você vive dele, por não se sentir digno, porque a culpa rouba a dignidade. O Senhor quer encerrar o distanciamento que você criou entre você e Ele. Distanciamento que nasceu aonde? De sair da presença, no sentido da intimidade de Deus. Encerrou na culpa, porque a culpa rouba a dignidade. Você não se sente digno, você não se sente filho e herdeiro, porque você tem culpas. O culpado não é digno da liberdade, concorda? O culpado tem que ser preso.
O culpado, se você se sente culpado, o culpado precisa pagar pelos seus erros, precisa ser punido, precisa cumprir sentença. E às vezes você vive assim. Tudo que acontece na sua vida, todas as dificuldades, tudo que você enfrenta, é porque foi isso. É porque no passado eu fiz isso, são as consequências. Então você vive lançando sentenças sobre a sua própria vida que Deus já te libertou. Eu estou passando por um problema. É porque lá no passado eu fiz aquilo. Já foi sentenciado, seu julgamento acabou, você já foi absolvido. Mas você vive se autocondenando e se sentenciando. Passa por uma prova, uma sentença, é porque no passado eu fiz isso. Passa por outra prova, é uma sentença, porque no passado eu fiz isso. E criando sentenças para si próprio. Estamos indo bem. Quantas pessoas nos dizem assim: lindo pastor o seu testemunho, mas não é para mim. Como a gente ouve isso? Não é por quê? Por que você não se sente digno? O que tem roubado a sua dignidade? O que tem roubado a revelação de que você é filho e herdeiro? Que culpa você carrega? É linda a apóstola Leila pregando, mas isso não é para mim. Não é por quê? Que culpa você carrega? Por que você se vê como indigno? O Espírito Santo é a luz que nos leva a conhecer nossos erros para que não pequemos mais. Vá e não peques mais. Não se trata dos nossos olhos serem abertos, né? Estamos nus e enxergarmos as nossas faltas para que permaneçamos ancorados nelas. Esse não é o papel do Espírito Santo. Porque quando estamos em Cristo, a gente olha para trás e fala: nossa, vá e não peques mais. O Espírito Santo é luz que nos traz, sim, abre nossos olhos para ver o trapo de imundícia, as bolotas dos porcos que nós comíamos, a nojeira que a gente vivia. Mas não é para nos aprisionar nisso, é para nos libertar disso. Vai, não peques mais. Porque quem fica lembrando nossos pecados para nos aprisionar neles é Satanás, o acusador da nossa alma. Esse é o papel dele, não do Espírito Santo. E a pessoa que é aprisionada em culpa, acompanha comigo. A pessoa que é aprisionada em culpa vive dizendo assim: se eu não tivesse feito isso, se eu pudesse voltar no tempo. É duro ouvir isso, né? A pessoa está tão culpada. Se eu pudesse voltar no tempo, pastora, teria feito tudo diferente. E Deus me fez lembrar de um filme. E o pessoal lembrou o nome do filme aqui hoje. Não lembrava o nome. Clique. Lembra de Clique? Eu amei esse filme. O cara vai para uma loja, depois a gente descobre no final que ele estava dormindo, era tudo um sonho, né? Mas ele pega o controle, não é da época dos novinhos, né? Mas disse que não é tão velho como eu achei. Eu falei que só os quarentões como eu saberiam. Não, tinha... Quem que assistiu Clique? Assistiu? O pessoal de 20, 30 assistiu? Então, o Kiko não assistiu, o Cristiano não assistiu. Ele já estava velho, trabalhando enquanto eu via Clique. Mas Clique, o cara pegava o controle e podia o quê? Voltar na vida dele com controle remoto. A vida dele era um filme. Ele ia num dia, num momento específico, pontual da vida dele, e mudava uma atitude. E ali a vida dele começava a seguir como um filme. Ele viu o que acontecia, ele falou: nossa, piorou. Rebobina. Ele ia lá de novo, no mesmo momento, e falava: deixa eu fazer diferente. Fazia tudo diferente. Aí começava o filme de novo da vida dele, piorou mais ainda. E passa o filme todo assim. Ele vai mudando as decisões dele do passado e vai vendo o que acontece. E cada vez ele estraga mais o futuro. E às vezes a gente quer ter esse controle do clique, né? Deixa eu voltar lá atrás. E você está pensando assim: pastora, isso não é possível. E eu te respondo: não só é possível, como já foi feito. Cristo na cruz, Ele pegou o controle da sua mão e deu um reset no seu passado.
E o seu presente, o seu futuro não são as respostas e as consequências das suas atitudes erradas. Porque com o tempo, vivendo a vida de Cristo, ele reseta o seu passado e depois ele vai escrevendo uma nova história. Mas como diz o apóstolo L, tem que perseverar para ver isso. Tem que perseverar para ver o final da história, a sequência do filme. Entende? Vai, não peques mais. Deus pegou lá na cruz, o dia 15 de dezembro de 2003, pegou o controle do clique, rebobinou e resetou tudo, e começou a escrever uma nova história a partir dele. Literalmente perdeu o controle, né? Literalmente perdi o controle. E aí Deus foi construindo, a gente tem que perseverar. Para casar foi 10 anos, de joelho no chão, de choro, de lágrima. É uma desconstrução, uma limpeza e cura e libertação e tantas coisas. Edificação, amadurecimento. Tem que perseverar. E Deus vai escrevendo uma história que já não se relaciona com o nosso passado. E Deus vai desenhando um futuro que não fala mais de quem eu fui. E Deus vai abençoando e me colocando em caminhos que não traduzem os caminhos por onde eu andei. E Deus me dá uma vida, uma família, um ministério que não tem conexão nenhuma com quem eu fui antes dele. Porque o meu passado foi resetado na cruz. E ele tem escrito dia após dia uma nova história. Vá e não peques mais. A culpa rouba a paz, porque fica essa atormentação. E quando nós, para encerrar, falei de quando a gente culpa o outro, de quando realmente nós somos culpados. Por que a gente culpa o outro? Porque a gente não recebeu a misericórdia de Deus, a revelação de que nós somos perdoados. Aí eu culpo o outro. Eu falei de quando nós realmente somos culpados, e Deus nos responde com a sua justificação. E agora eu vou dizer um cenário mais difícil. Quando a gente se culpa, mesmo não tendo culpa. E isso aqui é uma guerra aqui, ó, na mente. E eu vou dizer uma coisa, eu não sei os homens, eu posso falar com mais propriedade das mulheres. A mulherada é boa nisso. Quantos aqui se identificam? Eu vou dar alguns exemplos. Como os estudos estão avançando e como nós temos aprendido que tem coisas que a gente tem que ser curado desde o ventre. E a criança recebendo toda essa carga de culpa. No meio dos adolescentes é muito comum. Quando os pais se separam na adolescência dos filhos, fase de formação de identidade, cara. O pai vai embora. Ai, que vontade de bater no caboclo. Sai, quem que forma a identidade no filho? Quem que é a figura de segurança, de proteção, a referência? O pai vai embora na adolescência. Culpa minha. Se eu não tivesse respondido o meu pai, ele não teria ido embora. Se eu tivesse obedecido mais minha mãe, ela não teria ido embora. Eu que deixei ela nervosa. Se eu não desobedecesse tanto, ela não teria saído de casa. Que dor ouvir isso da boca das pessoas. A culpa é minha. Culpa falsa. Divórcio. O cara pintou e bordou. Um mau caráter nato. E a mulher passa a vida toda pensando: ai, se eu tivesse sido diferente, se eu tivesse tido menos dor de cabeça, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Eu já olhei no olho de algumas mulheres com muito amor, mas tive que dizer a verdade. Não há nada que você tivesse feito que o segurasse. Ele é um mau caráter indomável.
mulher era casada com e tá lá, e se eu tivesse feito, não quer dizer que ela acertou em tudo, mas não foram os erros dela que ele trocou por outra, que ele saiu de casa. Foi o mau caratismo, culpas falsas. Gravidez em momento difícil. Já tive a oportunidade de aconselhar mulheres envergonhadas e culpadas por estarem grávidas em momento de dificuldade financeira da família. É hora de engravidar? Mulheres com vergonha de contar para as pessoas que está grávida por causa da situação financeira. Se eu tivesse tomado o remédio direito, carregando uma culpa por estar gerando uma vida que ela entende que é o momento errado. Gravidez fruto de amor, de casamento, famílias saudáveis, mas porque a situação financeira era adversa, a culpa é minha, engravidei na hora errada. E os pais, gente, os pais, e os pais dos adolescentes, meu Deus, que se culpam pelos erros dos filhos. E aqui eu não quero tirar a responsabilidade dos pais, que essa casa ensina muito isso. O papel do pai e da mãe na formação da identidade, do caráter, na inspiração na vida em corpo, na seriedade da vida em Cristo, em amor, viver, né, a vida em plenitude que Deus tem, tudo isso. Mas às vezes eu converso com a mãe e ela fala assim: mas ela está assim, porque quando era nova, lá na minha casa, eu e meu marido. Eu falo assim: deixa eu te falar, tá como? Está fazendo isso. Eu falo assim: ô fulana, eu estou entendendo o que você está falando, que bom, né? Sua casa tem que ser realmente restabelecida e Deus está fazendo isso. Mas do que você está me contando, todos os adolescentes fazem nessa idade, é propenso à idade. Né? Ela vai debater porque ela quer, né, se estabelecer como pessoa. Então ela tem essa necessidade de ter opinião e rebater o que você fala. Ela vai testar o seu amor, por isso ela pisa no seu calcanhar. São coisas inerentes da idade. E eu vejo adolescentes de casas estruturadas tendo esse tipo de comportamento. Não, mas da minha casa foi porque a minha filha não está bom, então a culpa é sua. Será que é tudo culpa sua? Ou será que às vezes seu filho está tendo alguns comportamentos inerentes da idade? Eu não estou tirando a sua responsabilidade, viu, pai? Fato é que nós precisamos nos livrar dessas culpas. Porque quando a gente é culpado de verdade, de algo que a gente fez, nós recebemos a justificação. E quando a gente está preso nessas culpas que são falsas, a culpa é uma fortaleza que impede a cura, porque trata-se de uma cadeia que eu decido entrar e depois não consigo mais sair. Eu tenho culpa nisso. Eu devia ter gritado naquele molestamento. Então é uma cadeia que eu entro. Eu decido entrar por acusação de Satanás, por mentira de Satanás. Eu decido entrar naquela cadeia. Só que o problema é que eu não consigo sair sozinho. Eu jogo a chave fora. Eu entro nessa cadeia e não sei mais o caminho de saída. Eu perco a chave da porta. Eu decido entrar e depois não consigo mais sair. A cadeia é lugar de culpado. Nós somos justificados. Cadeia é lugar de condenado. Cárcere é lugar de culpado. Nós fomos justificados. Você está preso numa cadeia que você criou, que Satanás te sugestionou, e você acreditou e se culpabiliza por coisas que você não tem culpa. São cárceres que a gente entra por opção, por sugestão de Satanás, mas depois dá trabalho para sair. Vou pedir o louvor para se posicionar. Cadeia é lugar de culpado. Eu vou repetir. Nós fomos justificados. E se culpar é escolher ficar na cadeia, mesmo já tendo sido absolvido. Se culpar é se colocar dentro de uma cadeia, mesmo já tendo sido absolvido. Eu já sei de toda a palavra, já li Romanos um monte de vezes. Em Cristo eu fui justificado pela fé, mas aquela situação é culpa minha.
o juiz já sentenciou a meu e seu favor, mas eu escolho viver preso. A falta de revelação de Cristo faz isso. Eu sou livre, mas vivo como prisioneiro, encarcerado nas minhas culpas. Ou elas são falsas, ou elas são verdadeiras, e eu não entendi a justificação da cruz do Calvário. E Deus me falou: nós precisamos terminar esse mês de cura. Tem muita coisa pela frente, mas que a culpa obstrui o caminho da cura. Se eu sou culpado, o que fizeram para mim tudo bem, mas o que eu fiz? E Deus me mostrava uma figura, como se, hoje é tudo online, né? Mas imagina um juiz que emitiu uma sentença. Antigamente, não sei, tinha que buscar no fórum, vinha pelo correio, não sei. Você imagina que você estava lá, teve um julgamento, e não é, a gente vê assim nos filmes, né? Mas a sentença às vezes não sai ali, né? Tem ali hoje em dia, e depois você espera dias e meses para sair a sentença. E aí, júri criminal não, né? E aí a sentença não saiu na hora, você vai para casa e está esperando a sentença. E a sentença saiu, só que não chegou até você. O advogado não te ligou, o correio não entregou. Às vezes a gente está assim. A sentença já saiu, você foi absolvido, mas é como se ela nunca tivesse chegado ao teu coração, como se ela nunca tivesse sido entregue no teu espírito, mas já foi. Mas a culpa não faz com que você acesse essa sentença. E essa sentença liberada chega hoje na tua mão. E o Espírito Santo, a palavra, nos assegura que o julgamento acabou. Está esperando o julgamento? Fala assim: o julgamento acabou. Fala para mim: o julgamento acabou. A religião não deixa você falar isso, né? Está esperando o tribunal de Deus lá na cruz. O dia que você acessou a cruz, o julgamento acabou. A sentença já foi expedida. Satanás foi condenado e você justificado pela fé. Essa é a sua sentença. Essa é a sua sentença. Coloque-se de pé. Eu não estou falando de um futuro, das regiões celestiais, de uma figura de um tribunal, onde a gente vai possivelmente ouvir uma sentença de Deus. Eu não estou excluindo essa parte da história, nem tenho conhecimento para isso. Eu estou dizendo que você já foi julgado e já foi absolvido. Você já foi julgado e já foi absolvido. Não se trata de pegar a sua ficha de pecados e falar que você pecou tudo isso, mas olha, não. Você foi absolvido. Você entregou uma vida cheia de culpas e recebeu uma vida inculpável. Pela fé, você foi justificado. E quando nós somos livres da culpa, começa um processo de cura dos nossos ossos. Quando eu fui perdoado, os meus ossos jubilaram de novo. Sabe o fardo que eu andava encurvado? Os meus ossos começam de novo a se assentar. E minha coluna que doeu há anos começa a ser restabelecida. E as angústias, e a ansiedade, e a depressão. Quantas mães deprimidas: meu filho passou por isso, a culpa é minha. Tudo isso começa a ser lavado pelo Espírito. Lava-me, Senhor, e mais branco do que a neve serei. Feche seus olhos. Nós vamos entregar os nossos fardos. Quer falar alguma coisa?
nós vamos entregar os nossos fardos nessa noite. E nós vamos desobstruir a passagem da cura. E o Espírito Santo vai nos curar nas emoções e no físico, porque Ele está arrancando o fardo pesado, o afogamento e o peso insuportável que você carregava. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, mediante a Tua palavra, venha, Pai, com o Teu bálsamo, imprime a verdade, como Davi disse. O Senhor quer registrar a verdade no meu coração, que a verdade da palavra não é uma palavra para justificar irresponsabilidade, vá e não peques mais, mas é uma palavra que traz luz daquilo que a cruz do Calvário fez conosco. Somos um povo justificado pela fé, e contra nós não há mais culpa alguma. Não há nada mais do que nós possamos ser acusados, muito menos, nem muito menos condenados. Que venha agora uma liberação de culpa, que os fardos sejam arrancados, que os perdões sejam liberados, e que em Cristo nós possamos nos perdoar. Espírito Santo de Deus, e nós ministramos agora cura. Cura primeiro nas emoções. Eu declaro em nome de Jesus a culpa saindo e a ansiedade saindo junto. Eu declaro em nome de Jesus, como Davi dizia: a minha alma está angustiada porque eu sou culpado. Nessa hora, toda a angústia da alma é estancada no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós encerramos nessa noite processos de depressão. Começa a retroceder agora. Depressão que se alojava na culpa. Pessoas com a cabeça enterradas em buracos, porque se sentem culpadas por situações que não são culpadas. Agora, a depressão vai saindo, vai liberando o caminho, vai liberando o caminho. Nós começamos a desconstruir a depressão. Nós começamos a desconstruir a depressão. Cadeias da mente agora, cadeias que nós mesmos entramos. Nós nessa noite, pela verdade da palavra, nós saímos dessas cadeias. Nós saímos dessas fortalezas, desses cárceres que nós nos trancávamos. E eu ministro cura divina no físico. Agora, quem tem problema na coluna, quem tem problema de artrite, artrose, reumatismo, problema crônico nos ossos, agora, pela liberação da culpa, se posiciona aí na sua cadeira. Você tinha um fardo, faz uma posição de coluna reta. Faz a posição de coluna reta. Você não carrega mais um fardo. O Senhor ajusta a sua medula óssea, coluna, vértebras sejam ajustadas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai o fardo e vem a cura. Sai o fardo e vem a cura. Sai o fardo e vem a cura. Em nome de Jesus. Receba a sua cura, você que está em casa. Receba a sua cura, você que está em casa e sofre desses males. Eu fui curada de artrite, eu tinha culpas, mas a verdade me libertou. Receba da sua cura. O Senhor me fala que está interrompendo processos. Tinha pessoas que iam por culpa entrar no processo de angústia, de ansiedade, depressão, mas o Senhor estancou esse processo agora. Estancou esse processo agora. Você vinha se culpabilizando, você estava num caminho de ansiedade terrível. O Senhor estancou esse processo agora. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Receba a tua cura. Em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.